Então, gente, estamos aqui para mais um vídeo, né? Vamos continuar estudando o livro de Gênesis. E aqui tá frio, gente. Tá 11 graus agora. Ai, ai. Hoje é 13 de outubro e o tempo está bem gelado. Estão prevendo neve para agora outubro ainda. Ai, ai. E eu estarei viajando quarta-feira agora. Vou passar um tempo em Chipre. Passar uns dias lá com a minha filha Ana. Pegar um pouquinho de sol, um pouquinho de calor, né? E aí eu fico pensando como é que vai ficar as minhas filhas aqui, né? Minhas filhas que eu falo, minhas plantinhas, que as filhas de carne já estão tudo grande, já sabe o que faz da vida. Agora as coitadas das plantas não, né? Vamos ver como é que eu vou achá-las quando eu voltar. Estou um pouco entristecida porque o meu pé de manga, que estava muito bonito, já sentiu e já partiu. Ai, gente, as minhas tentativas. Não vou parar, não vou. Enquanto eu não conseguir fazer um pé de manga vingar, eu não vou sossegar. Ai, ai. Mas vamos lá. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ter uma casa maior, bem maior do que essa, ia ter uma estufa, né, grande. Mas, gente, uma estufa gasta muito para continuar aquecendo ela o tempo todo, para manter, assim, um ambiente mais propício, né, mais tropical. Mas aí o governo tem um lugar que é em Richmond, mas lá é imensa, é grande demais, gente. Tem uma delas que é tropical mesmo, mas você imagina, é muito alto, muito grande, é como se fosse uma floresta, é uma floresta coberta. Mas quando você entra lá, você já sente aquele bafo de calor, sabe? Como se você estivesse numa floresta tropical mesmo. Então aí sobrevivem esses pés, essas coisas, né? Mas assim, dentro de casa é impossível. Então vamos lá, estamos no capítulo 9. Nossa, tá alto aqui, é porque estou acompanhando lá no Muro das Lamentações e o povo está numa festa só, gente. O povo lá povo em festeiro. Acabou o Yom Kippur, né? E agora vai começar, quarta-feira começa a Festa das Cabanas, que é também uma comemoração muito interessante, que eu posso até falar sobre ela amanhã. Gostaria muito que as nossas igrejas evangélicas cultivassem essas festas que segundo o Eterno, no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo e Deuteronômio e Levítico, ele estabeleceu como como é que ele chama? Como uma solenidade sagrada, e seria perpétua. Quer dizer, todos nós que somos filhos, enxertados na oliveira verdadeira, deveríamos estar realizando e cumprindo essas solenidades sagradas. E a solenidade de Yom Kippur é sagrada, é perpétua. A Páscoa é uma solenidade perpétua também, sagrada e perpétua. E a Festa das Cabanas também é uma solenidade sagrada e perpétua, tá? Mas, infelizmente, as igrejas evangélicas não cultivaram essa. E é um erro não ter feito isso, porque tem um simbolismo muito grande, todas elas.
E eu falo amanhã, tá? Amanhã eu faço um vídeo sobre isso para vocês entenderem como é sério a festa das cabanas. Ela é tão séria que ela vai ser uma das festividades que vão se comemorar no milênio. Sabia disso? Estuda lá. Volta lá nas minhas aulas que eu dei sobre, que nós estudamos o livro de Apocalipse e vê qual que é a punição das nações que não enviarem representantes para a festa das cabanas na época do milênio. Tão sério, é perpétua, gente. E estamos pecando em não comemorarmos essa solenidade sagrada. Tá? Então vamos lá. Gênesis capítulo 9. Tem uma menina aí no Brasil, eles são judeus messiânicos, e ela está dando uma aulinha sobre como comemorar a festa das cabanas. Aí no Brasil, ela mora no Brasil, no Rio de Janeiro. E ela e o marido dela vão construir a cabana, vão morar dentro da cabana durante os 7 dias. E vocês poderiam até procurar por ela, tá? Procura por ela aí no Face, na internet, no YouTube. Ela tem um canal, ela transmite diariamente no canal. E aí vocês veem, tá? E ela é messiânica. Judeu messiânico significa aquele que segue a Jesus de Nazaré. Tá? Gênesis capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Aí vocês perguntam assim, Miriam, como é que Noé sabia que era o Eterno que estava falando com ele? Ele era um profeta, gente. Noé era profeta, ele ouvia a voz do Eterno. Como hoje o Senhor fala com muitas pessoas, ele também falava naquela época muito mais do que hoje. Porque hoje nós nos desligamos, estamos fazendo muita coisa errada, tá? Então, não estamos obedecendo. Então, fica difícil ouvir a voz do Eterno, mas Ele fala conosco. Por quê? Porque nós temos esse filamento que liga. Lembra do adjustator que eu já falei para vocês? O ajustador? Ele tem é uma comunicação direta, gente. Vocês podem ter uma comunicação direta com o Eterno, ele fala com você pessoalmente, se você quiser. Mas aí vem algumas coisas que nós precisaríamos evitar para que essa conexão fosse mais forte. Exatamente como a gente deveria. No passado, as pessoas tinham uma antena de rádio para poder pegar melhor. Então, a mesma coisa no mundo espiritual. A nossa antena tem que estar limpa. E disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde, como a erva verde. Quer dizer, você escolhe o que você come. Tá? A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gente, isso significa que, bom, até hoje tem países que têm a pena de morte, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem alguns estados que têm a pena de morte. No mundo era muito comum, né? Só que eles tinham uma forma de matar muito cruel, né, gente? Hoje, nos Estados Unidos, a forma de matar não é tão cruel assim, né? Mas no passado, eles eram muito cruéis. Versículo 7.
Mas vós frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. De novo o Senhor estabelecendo uma aliança. É a segunda aliança que ele estabelece. A primeira foi com Adão. Agora a segunda com Noé. Depois tem uma aliança a mais que ele vai estabelecer com Abraão. Tá? Foi a terceira. Versículo 9. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, com a vossa descendência depois de vós. Então é uma aliança perpétua, gente, que o Senhor tem conosco. E com toda a alma vivente que convosco está. Uau! Gente, olha aqui. Vamos ver esse detalhe. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco. E eu aqui é assim, Hu Adonai. Hu Adonai. O único. Eu. Ele, Adonai. Eis que estabeleço a minha aliança convosco, com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra, até os que não estavam na arca, como eram os animais do mar. O Senhor diz que estabeleceu essa aliança não só com os homens, essa aliança estabelecida com todo ser vivente que está sobre a face da terra, até as aves, as árvores, as plantas. E eu convosco todos vós. Oh, what's happening aqui? No. Something. Alguma coisa aconteceu aqui. E com toda a alma vivente que está, essa aliança que o Eterno estabeleceu é com todos, com todo o planeta, tudo que é vivente no planeta, árvore, planta, animal, tudo. E gente, né? E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, que será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha que coisa mais linda, gente. Então, toda vez que você vê o arco-íris, você fala assim, a aliança do Eterno. A aliança do Eterno aí, ó. Versículo 13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha, a aliança não é entre ele, o Eterno, e os homens, não. A aliança que ele fez foi com a terra. Olha o versículo 13. O meu arco tenho posto nas nuvens, que será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna que entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Gente, a aliança, o arco-íris, é um sinal não só para a terra, é para o Eterno também. Quando ele olha para aquele arco lindo que está lá,
Ele fala, meu Deus, eu tenho uma... Eu mesmo, né? Eu tenho uma aliança com esse povo, com essa terra. Olha aqui, gente, versículo 15. Então me lembrarei da minha aliança. Toda vez que o arco aparecer, ele, o Eterno, se lembra da aliança que ele tem conosco. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei. O Senhor vê o arco, para me lembrar da aliança eterna entre eu, Adonai, e toda alma vivente. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Está lá longe agora. E os filhos de Noé que da arca saíram foram os únicos que ele tinha, né? Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então ele entrou na tenda do pai dele, viu que o pai dele estava todo bêbado, jogado. Ai, ai. E ao invés de cobrir o pai, ele foi lá fazer chacota do pai. Olha lá o velho, o que o velho está fazendo? Então Canaã era o primeiro filho dele, né? Certo, o bebê que nasceu chamava Canaã. Então ele era o segundo filho de Noé, número 2. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ombros, e puseram-na sobre ombros, ambos os seus ombros, e indo virados para trás, eles não viram a nudez do pai. Eles, um segurou do lado, outro segurou do outro a capa, né, um pano, e foram de costas e passaram pelo pai e jogaram em cima do pai. O pai devia estar todo peladão lá, né? E olha, então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu. Eita, homem que viveu longo, hein? 300 e tantos anos depois do dilúvio, gente. 350 depois do dilúvio. Ele ainda viu os filhos nascer, viu os netos nascer, os bisnetos nascer e os tataranetos nascer. Isso significa o quê? Que provavelmente, Abraão conheceu e ouviu as histórias de Noé. E Noé já havia ouvido as histórias todas contadas pelo Tatataquim Catalavô, que era quem? Quem?
o Enoque. Então, quando Noé faleceu, ele ainda passou para o pai que nós todos temos hoje, descendemos dele hoje, Abraão. Para vocês terem uma ideia de como esse homem foi importante, Noé, viu? Como Noé foi importante. Um profeta que não se contaminou, por 500 anos ele viveu no meio de uma geração completamente louca e maluca, um mundo que estava completamente perturbado e, gente, para o Eterno destruir, mandar um dilúvio para destruir todo mundo, é porque a coisa estava feia. Porque a coisa hoje está feia, mas ele ainda não mandou fogo daqui para acabar com a gente, não. Ainda estamos por aqui. Com toda a maldade que está acontecendo. Agora, você imagina o que estava acontecendo naquela época. Para o Eterno tomar uma decisão dessa. De salvar só uma família. Só uma família. No meio de todas as famílias que deviam estar por lá. Só uma família. E mesmo assim, nessa família, com tudo que eles viram, que tudo que aconteceu com eles, o Canaã, o cão, ainda tinha que ser cão. Como é que ele, com tudo que ele viu que aconteceu, ele sabia que o pai era um profeta. Mas o desrespeito dele é como se ele falasse assim, não, ele está velho, né? Isso aí deve ter acontecido assim, porque até ele plantar um pé de uva, ele plantar uma parreira, e essa parreira dá fruto, isso é no mínimo uns 10 anos, né, gente? Então foi um tempo depois, né, que ele e assim, depois que a parreira deu, e que ele fez o vinho, né? E para fazer vinho, a parreira tem que ter dado muito, né? Para fazer um vinho para chegar em bebedaço. Então essa parreira deve ter demorado um bocado, né? Então ele devia já estar com os seus 630, 640 quando isso aconteceu, né? E Cão, tanto Cão quanto Sem, como Jafé, eles viram tudo que eles foram criados ouvindo a história de Noé. Eles foram criados ouvindo o pai falar que tinha que construir, que estava preparando a construção de um barco imenso, de uma arca que eles teriam que entrar dentro para serem salvos. E eles viram isso acontecer. Mesmo assim, o cão ainda era rebelde, ainda era sacana, né? Ainda era moleque. E a molecagem dele, né, gerou uma consequência muito séria que perdura até hoje. Uns 6.000 anos atrás, gente, que isso aconteceu. 6, 7.000 anos atrás que isso aí aconteceu. Ou um pouco mais. Não, um pouco mais, porque a história, não, muito mais do que isso. Porque a nossa história em volta de 7, 8.000 anos atrás, né? Porque a nossa história, ela só é contada depois da escrita, né? E nessa época aí já tinha os hieroglifos, né, gente? Mas não era uma escrita como a que nós temos hoje. Nem na época do Egito tinha uma escrita própria, né? Tinha os hieroglifos ainda. Então a gente não sabe quanto tempo foi, qual o tempo disso aí, mas que foi muito tempo atrás foi, né? Muito tempo atrás. Então assim acabamos o capítulo 9 com essa bênção
Ele abençoou Sem, Cão e Jafé, ele abençoou Jafé e Sem, mas o coitado de Canaã, e o pior é que ele não amaldiçoou, não foi nem o filho dele, ele amaldiçoou foi o neto, né? Ele amaldiçoou o neto. Será que o neto era a cópia do pai? Que aqui, ó, e disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Não foi nem cão, foi o filho de cão. Quer dizer, ele amaldiçoou toda a geração, né? Porque se ele tivesse amaldiçoado só cão, Canaã estava livre, entendeu? Ele amaldiçoou só cão. Só os filhos de Canaã, de cão que nascessem depois dessa maldição, é que seriam amaldiçoados, né? Mas ele amaldiçoou desde o primeiro. Ele já amaldiçoou o filho primeiro. O Senhor tem misericórdia de Canaã, né? Até hoje ainda está lá aquele povo, né? Aquela brigaiada toda. É. Então tá, gente. Amanhã eu vou falar então sobre a festa das cabanas, que começa na quarta-feira. Então fala amanhã, segunda, quem quiser fazer uma cabaninha, né? Uma cabaninha no seu quintalzinho aí, ó, faz uma cabaninha, por que não? Faz uma cabaninha e vai cozinhar na cabana, viu? Vai cozinhar na cabana. Para você ver o que é ser humilde. É uma história de humildade, gente, é uma lição de humildade, uma lição de dependência do Eterno. É isso que significa a festa das cabanas, dependência do Eterno. Por isso que o Eterno estabeleceu essa festa, para eles lembrarem da época que eles navegaram, 40 anos perdidos no deserto. Amanhã a gente fala sobre isso. Tchau, tchau.